Eu senti de fazer esse vídeo pra gente conversar um pouquinho mais profundamente sobre o amor próprio e pra eu conseguir te ajudar a entender quando que o teu ego pode estar camuflando algumas questões aí, te fazendo achar que tu tá se amando, sendo que tu não tá. Eu assisti um vídeo aqui no YouTube da Gabriela Staff, e se eu estiver falando errado eu peço desculpas, mas eu acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dela, em que ela falava exatamente sobre esse tema, sobre o amor próprio e sobre essa questão de quando o ego tá camufladinho aí dentro nas questões do nosso dia a dia. O que acontece? Às vezes a gente toma umas atitudes, a gente faz umas escolhas e acha que elas estão baseadas na aceitação e no amor próprio. Eu vou dar um exemplo que foi o que eu consegui pensar na minha vida e que foi o que fez me dar esse alerta aí, que fez eu perceber que as coisas não estavam realmente do jeito que eu imaginei que elas estavam. Eu trabalho de casa, eu raramente saio, eu saio em momentos específicos e são raros. Então eu percebi que na hora de cuidar de mim, cuidar da minha estética, eu tava deixando isso de lado e colocava a aceitação. Por exemplo, fazer a sobrancelha. Eu falava, não vou fazer, eu me aceito do jeito que eu sou, eu não preciso fazer, eu vou fazer pra quê? E realmente, tá? Não precisa. Se tu se aceita de verdade, se tu realmente vê que aquilo não é uma necessidade, não é algo que precisa ser feito, não tem problema, tu não precisa fazer. Mas quando eu não fazia, eu me olhava no espelho e eu começava a me diminuir. Eu começava, sabe, a broxar internamente, porque eu olhava ali e eu não me achava bonita, porque eu me gosto com a sobrancelha feita, eu gosto de cuidar dessa parte da estética do meu rosto, eu gosto disso. Então eu comecei a perceber que o meu ego, ele tava ali falando pra mim, não faz não, não vai não, pra que tu vai sair de casa? Não precisa sair de casa. Pra que tu vai fazer isso? Fica aqui, não precisa ir, olha só, tá tão gostosinho aqui. Pra que tu vai lá? Tu não precisa ir lá. Porque se tu for fazer isso, tá se fazendo pros outros. Pra que tu vai fazer isso? E aí eu fui aceitando aquilo e fui botando, é verdade, não preciso fazer isso, eu me aceito do jeito que eu sou. Só que quando eu parava pra conversar com uma pessoa e eu não estava com a sobrancelha feita, eu não me sentia confiante o suficiente pra conversar com aquela pessoa. Quando eu parava pra gravar os vídeos aqui pra ti, eu não me sentia confiante o suficiente. Quando eu revia os vídeos, eu só olhava pra minha sobrancelha. Eu tô dando um exemplo simples e muitas vezes considerado bobo, mas eu sei que isso acontece na vida de muitas mulheres e eu quero que tu pense um pouquinho como que isso tá aí dentro da tua vida, se isso tá acontecendo com algum aspecto da tua vida. Às vezes pode ser a questão de fazer exercício físico, às vezes pode ser a questão de usar uma roupa mais colorida, não importa. A gente começa a enxergar isso nessas atitudes. E assim, mulher, a gente tem que se aceitar assim, mas a gente tem que aceitar aquelas coisas que a gente não consegue mudar. A gente tem que aceitar o formato do nosso olho, a cor do nosso olho, o formato do nosso nariz, o tamanho do nosso nariz, enfim. A gente tem que aceitar essas coisas que a gente não tem como mudar. E a gente tem que entender que o amor próprio, muitas vezes, na verdade, o amor próprio não é só a gente fazer aquilo que é confortável, aquilo que é gostoso, aquilo que a gente já está acostumado a fazer. O amor próprio é a gente conseguir impor limites pra gente. É eu falar pra mim, Débora, tu vai fazer isso. Porque mesmo que tu não queira fazer isso, é isso que vai te fazer bem. Débora, tu vai fazer exercício físico porque a tua saúde está precisando. Débora, tu vai beber mais água porque o teu corpo está precisando. Débora, tu não vai comer esse doce aqui, tu vai comer essa fruta, porque essa fruta vai te fazer bem. Essa fruta vai fazer bem pro teu corpo. Aquele doce, não. Tu não merece esse doce nesse momento, porque a gente tem aquela mania, né? Eu vou fazer isso porque eu mereço, né? Eu vou ficar aqui procrastinando mais um pouquinho porque eu mereço, né? Eu vou comer essa porcariazinha aqui, mas é só porque hoje tá tão frio hoje. Vou comer só um pouquinho. E mulher, equilíbrio é tudo na vida, eu não tô falando que tu não pode fazer isso, mas a gente sabe quando a gente tá passando daquele ponto. E o intuito aqui é conseguir te fazer enxergar que muitas vezes o teu ego, ele tá camuflado nesse amor próprio, e não é amor próprio. Amor próprio não é tu ficar passando a mão na tua cabeça, amor próprio é tu falar pra si mesma, chega. Realmente não dá mais pra ficar assim, porque se eu continuo fazendo isso, eu continuo não me sentindo bem. Amor próprio, a aceitação, na verdade, é tu realmente se sentir bem contigo. É tu olhar no espelho e tu não fez a sobrancelha e tu se achar linda com a sobrancelha não feita. Não é tu olhar no espelho e pensar, putz, tá feio, hein? Tá feio, hein? Não, isso não é aceitação.
Aceitação é tu realmente amar, é tu realmente aceitar. Quando tu sente que tu não aceita de verdade, então vê se o teu ego não tá aí dentro, fazendo as travessuras dele na tua mente. Tá bom, mulher? Era isso que eu queria passar com essa reflexão de hoje, com esse compartilhar de hoje também. Lembra de dar o like aqui, lembra de comentar o que tu sentir de comentar, se inscrever pra gente continuar nessa jornada de autoconhecimento juntas, e vai ter uma reflexãozinha aqui pra te ajudar um pouco mais nessa conexão. Muita luz na tua vida.